Olá, assinante na Telecom, você telespectador do Canal 17, muito obrigado pela companhia. Iniciamos agora mais uma edição do programa Entrevista Especial, este espaço reservado para a gente discutir o que realmente é importante na nossa sociedade. Continuamos a falar de política. Estamos numa série conversando com pré-candidatos a prefeito de Catalão. Nosso convidado hoje é um deles, presidentes de partido, tudo isso para que você possa realmente poder entender melhor o que está acontecendo politicamente em nossa cidade. São várias as ideias, né, várias as opiniões, e você está avaliando tudo isso aqui no nosso programa, aqui no nosso canal de televisão. O meu convidado de hoje, ele é empresário, ele é gestor ambiental, ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde a fundação do partido, lá no finalzinho dos anos 70, né, início dos anos 80. Né, ele está militando na política desde 1975 e ele é pré-candidato pelo seu partido, o Partido dos Trabalhadores, a prefeito de Catalão. O meu convidado de hoje é o Álvaro Barbosa, o conhecido Álvaro da Ducati. Bem-vindo ao Canal 17, tudo bem, Álvaro? Bem, muito obrigado pelo convite, Návio, aos senhoras e senhores ouvintes da Canal 17 e na Telecom. Álvaro, é importante a gente estar abrindo esse espaço aqui para que a nossa população, a nossa comunidade possa ouvir das pessoas que querem representá-las, né? E nesse caso você está se colocando como pré-candidato pelo PT. Nós vamos chegar nesse assunto, mas aproveitando a sua oportunidade aqui, eu quero até agradecer o presidente Alice do partido também, Partido dos Trabalhadores, mas não tem como a gente começar essa entrevista sem falar do que está acontecendo com o PT a nível nacional. Esse desgaste, né, que está atualmente o partido, teve a sua presidente aí cassada, né, está dentro desse processo. Qual que é a leitura que você faz desse cenário atual do seu partido? Eu vejo que o presidente Lula, né, fez uma opção que, na minha visão, não foi muito feliz, em apoiar demais o PMDB. Então, deu muito espaço ao PMDB, ao qual o PMDB não teve condições nenhuma de voto, sempre teve um bom parlamento, e aí não vê a hora de passar o tapetão no PT. Por inabilidade do presidente Lula, deixou essas coisas acontecer, e a Dilma mais ainda, deixou essa situação aí, onde um traidor, um traiçoeiro, que nem esse tal de Michel Temer, dentro do governo, com 7 ministérios poderosíssimos, vice-presidente de uma república, ficar construindo com o PSDB tucano, pô, isso aí é muito feio. E aí está esse processo aí. Felizmente, eu acredito que antes desses 180 dias, nossa presidente volta com o pessoal ter uma maior avaliação para ver como são os crápula esse PMDB Michel Temer. O fator principal seria a não governabilidade da presidente, e aí se pode incluir, principalmente a maioria dos parlamentares do PT, fala muito nessa questão até do próprio golpe mesmo. Você imagina que ela teria condição e teria governabilidade? Como se construir diante de um cenário como esse, Álvaro? É muito difícil, porque isso é um ninho de cobra, né? Isso é muito difícil. Você vê, o Lula, que é muito hábil, sofreu. Teve que dar tudo para o PMDB e eles não estão satisfeitos. Então, governabilidade não é fácil. É por isso que a gente pede aos senhoras e senhores eleitores que é um momento muito importante para fazer uma reflexão, para saber qual o caminho que quer ao nosso município, depois, consequentemente, às nossas capitais e aos nossos estados, para não deixar o nosso Brasil refém dos bandidos desses aí. Agora, isso tudo passa por uma reforma política, né? Hoje, 25 partidos, aqui mesmo em Catalão a gente tem ouvido diversos presidentes de partido aqui, no nosso programa principalmente também, para que o nosso telespectador tenha uma noção disso, mas é premente uma reforma política. Essa quantidade de partidos virou um jogo, é uma bagunça geral, e principalmente esses partidos menores, muitos buscam exatamente, até mesmo com o tempo de televisão, são verdadeiro, um negócio, na verdade, que virou, né, Álvaro? E é um grande negócio, né? Igual, normalmente, eu estava falando agora, que eu sou jornalista, antes de entrar no ar, o que acontece? Basicamente, você sempre tem 3 opiniões, né? Direita, centro, esquerda.
e dentro da esquerda um ou dois, ou do centro um ou dois. Então quer dizer que no mundo que a gente vê, no máximo que eu consigo ver, 5, 6 partidos. Agora, igual você colocou muito bem, né? Isso aí você vê que é um negócio altamente rentável. Daqui a pouco uma pessoa entende porque é uma agremiação de futebol, vai montar um partido. Isso aí cadê a ideologia? Cadê partido de quê? Qual a ideologia? É porque vai agremiar um pouquinho de pessoas, agremia às vezes 1, 2 milhões de eleitores? Não, isso não é partido, isso aí não existe no mundo nenhum. Agora, Álvaro, trazendo para a nossa realidade, você como pré-candidato, inclusive você já tem um histórico já de ações, de atividades, vamos dizer, dentro do PT também aqui na cidade de Catalão. Se a gente voltar aí a praticamente 4 anos atrás, nas eleições passadas, você também estava postulando, você também estava pleiteando, e passado esse tempo, qual que é a realidade do partido hoje? E eu ainda emendo outra pergunta, respingou o quê? Disso tudo que aconteceu a nível nacional para o PT de Catalão. Você vê que o traidor existe desde a época de Cristo, né? Então, em 2012 já tinha muitos traidores ali. Felizmente, a gente separou, né? Então, quer dizer que eles procuraram os caminhos deles, mas mesmo assim ainda fica ciscando. Então, desde aquela época, nós já tivemos uma traição. Teve gente que eu ouvi dizer que recebeu até 1 milhão dentro do nosso partido para não ter essa candidatura própria. Então, quer dizer que, mas o que acontece? Água mole em pedra dura, bate até que fura. Então, quer dizer que nós continuamos a luta, continuamos nossos objetivos, e não foi possível em 2012, mas está sendo possível agora em 2016. O que a gente sempre quis é apresentar para a nossa comunidade uma proposta. E a proposta da comunidade ver se é melhor A ou B. E eu não sei para que ter medo das nossas propostas. Se as nossas propostas não for boas, ela não vai ter crescimento. E se ela for boa, se Deus quiser, ela vai ser vitoriosa. Qual seria o grande medo? Você citou essa palavra, das pessoas ouvirem ou saberem das propostas que você, por exemplo, tem para a cidade de Catalão. Então, não sou eu que tenho medo, eu coloquei a proposta. Medo é quem não deixou a gente ser candidato. Mas qual é o medo deles? Eu não acredito, não sei se é por incompetência, porque aqui, primeiro, uma administração, eu não sou uma administração do município, não é uma agremiação de amigos. Ali é uma administração onde que o imperativo é qualidade. Agora, são meus amigos, quem quiser votar em mim vai votar, sempre vou ter essas amizades, quem quiser bater um papo comigo, vou bater um papo, quiser jogar uma bola, falar do que quiser, nós vamos. Agora, dentro da política, eu vou ser gestor dos recursos públicos. Então, a minha prioridade, primeiro, é uma educação séria, é uma saúde séria, é um compromisso com o dinheiro do povo, que eu sei o dinheiro, como é difícil o pessoal ganhar. Não é pegar dinheiro e ficar atacando fogo. Então, o que acontece nessa administração de hoje. Isso é uma vergonha. Isso eu não sei como é que pode ser uma pessoa tão cretina dessa para deixar a administração dessa e ter medo de quê? Em relação a 2012, para a gente encerrar, fazendo esse paralelo, porque naquela época, por exemplo, você citou a respeito dessas pessoas, mas vamos dar nomes aqui. Por exemplo, existem petistas históricos, pelo menos que ajudaram a construir o partido, pelo menos até aquela época. Né? A gente lembra do próprio Toquinho, o Zé Albenir, tem o próprio Fernando Safatli, teve também o Luciano Abrão, o Leonel e outros também, que no caso foram praticamente dissidentes. A leitura sua, e como é que é o relacionamento, no caso do partido hoje, com essas pessoas? São as melhores possíveis. Todas essas pessoas são pessoas que teve uma contribuição muito grande para o PT. O PT existe graças à contribuição que eles deram, gente idealista, não sei qual que é melhor, é um melhor do que o outro. Agora, no momento, ali teve um problema de todo mundo se contraria, a gente tem aqueles minutos de bobeira e foi apoiar o protesto da não nossa candidatura. Então, a gente entende que eles foram, mas sempre vão ser bem-vindos no PT, porque tem história no nosso partido. A gente sabe que uma candidatura ela se constrói principalmente com alianças. Nesse caso, existem alguns partidos que já estão, vamos dizer, junto com vocês, ou isso ainda está numa fase, no caso, vocês estão conversando? Não tem como, por exemplo, no caso a gente falar hoje do PT e não lembrar do PMDB. Isso a nível nacional. E em Catalão, até mesmo a nível de Estado também, né? Hoje, por exemplo, o prefeito Paulo Garcia foi muito em função dessa junção
com o PMDB de Íris, né? No caso, eu estou citando o PMDB, mas no caso, agora no processo de impeachment, todos viram a conduta do PCdoB, que foi um partido que ficou com o PT até o final. Eu vejo que você, com muita propriedade, com muita inteligência, você coloca bem. Primeiro, eu sou de uma filosofia que eu sempre prefiro, tem que ser pluralista, a gente sempre quer alianças. Mas eu também sou da filosofia que antes só do que mal acompanhado, sabe? Então a gente está construindo, estamos construindo com o PCdoB, ele sempre foi um partido que sempre nos apoiou, que sempre nos orgulha, sempre idealista por uma proposta. Você vê que é um partido que não tem nada que se fala aí nem em Câmara Municipal, nem estadual, nem nacional. Então é um partido que nos enriquece. Hoje temos o André, o Balu e o próprio Newton, empresário Newton, que veio recentemente, até para surpresa de muitas pessoas. O Newton hoje é pré-candidato a prefeito também. Como é que está essa situação? O que é a conversa de vocês hoje nesse aspecto de fazer essa composição com o PCdoB? Os dois partidos, você colocou, são partidos importantes, também tem o partido da Rede, que está tendo uma conversa aí também. Então, o que acontece? Quando a gente quer uma composição, a gente não pode chegar e fazer igual o pessoal assinar um X aqui. Falar, olha, você é presidente de Câmara, é secretário? Não. A gente primeiro estabelece um diálogo, conversas do diálogo e vê a importância de cada um ficar mais coeso nesse grupo. E aí depois, sendo dentro desse grupo, não faz diferença. É igual um time de futebol. Não faz diferença um jogar no ataque, outro jogar no gol. Portanto, é fazer parte do nosso craque e ser vitorioso. Você, como gestor ambiental, você citou a Rede, né, tem à frente hoje o ex-secretário, porque está descompatibilizado, Marcelo Mendonça, ex-secretário municipal do Meio Ambiente. Você, como gestor ambiental, como é que você viu a atuação do Marcelo e também essa pré-candidatura dele, no caso, como pré-candidato a prefeito de Catalão? Que a gente vê é que ele construiu bem, fez essas passeatas, esses caminhos, com recursos aí do próprio município, que é uma secretaria difícil de angariar recursos. Eu acho que, como secretário, eu penso que nessa administração, acho que os melhores secretários, acho que foi o Souza e ele, na minha avaliação que eu vejo. Vejo uma pessoa competente, foi um bom gestor. Bom, a gente vai agora para o intervalo comercial. Na sequência, eu volto ainda falando com o Álvaro, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores a prefeito de Catalão. Nós estaremos falando no próximo bloco sobre uma polarização histórica que existe aqui em Catalão, né, que vem desde o final dos anos 50, né, e um dia desses eu coloquei isso aqui, e aí o Álvaro até entrou em contato comigo e falou, não é bem da forma que você falou. Então ele está aqui, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. Já já a gente volta com a sequência do programa Entrevista Especial aqui no Canal 17. Até já. De volta pelo seu Canal 17, na sua operadora de TV por assinatura aí na Telecom, estamos com o programa Entrevista Especial. Estamos recebendo o pré-candidato pelo PT a prefeito de Catalão, o Álvaro Barbosa, conhecido Álvaro da Ducati, gestor ambiental, empresário aqui da cidade de Catalão. Álvaro tentou viabilizar essa candidatura no ano de 2012, mas ela acabou não se construindo. Álvaro, eu terminei o bloco anterior falando exatamente de uma polarização, inclusive histórica, que existe aqui, né, na cidade de Catalão, onde recentemente, né, se a gente avaliar aí pelos últimos 20, talvez mais um pouco, 40 anos, aqui em Catalão, essa polarização sempre se deu nesses partidos. Antes era a Arena e o MDB, depois PMDB e PFL, depois, com as dissidências do PMDB e a construção do PSDB, se construiu essa polarização entre PSDB e PMDB, que já vem aí a coisa de uns quase 20 anos na cidade de Catalão. Nós colocamos isso aqui já por diversas vezes, e inclusive também analisamos que várias outras candidaturas tentaram, vamos dizer, romper essa polarização. Eu fiz a campanha do
candidato do PT no ano de 2000, João Enéas, e foi a candidatura, vamos dizer, mais vitoriosa do PT na época, né, porque ele saiu lá de um terceiro lugar e acabou vencendo, inclusive, a candidata do governo. As pessoas se lembram disso, né, no ano de 2000. Inclusive sem estrutura praticamente nenhuma. Eu não sei se você estava aqui na época, se você lembra disso, mas a pergunta é: o que mudou? E o que te faz lançar como candidato e o que te faz acreditar que você pode vencer e romper, né, com esses dois grupos que estão aí historicamente há mais de 20 anos conduzindo os destinos de Catalão? Então, Nove, é com muita tristeza que eu vejo essas palavras suas e dos comunicadores da imprensa entender uma polarização de uma parte A e de uma parte J. Porque que eu vejo quais condições, principalmente da parte A, dá para compreender perfeitamente que teve uma disputa há 2 anos atrás, teve uma vitória considerável, então dá para a gente entender que a parte A, ele é um dos polares de uma possível polarização. Agora, a parte J, eu não vejo nada. Não vejo nada em que pode dizer, a não ser só tudo que não presta. O que uma parte J pode entrar numa polarização? Mas o fato de ter ganhado as eleições, isso não se justifica? Ganhou aonde? As últimas eleições... Não tinha. As últimas eleições, até eu torci para ele. Porque, poxa, como é que podia ser? Aquilo lá era um outro quadro. Agora, vamos supor, aquilo lá todo mundo tinha uma esperança. Todo mundo queria ver uma mudança, você entendeu? Mas agora essa mudança foi tudo ruim, foi desastrosa. Não tem um lado que a gente pode chegar e falar que ali, pera um pouquinho, ele faz parte do páreo. Não, primeiro eu acredito muito na nossa comunidade, na nossa sociedade, são um pessoal inteligente, um pessoal bom. E eu não acredito que o pessoal vai ser vendido. Eu não acredito. Se é isso que alguém está pensando em ganhar eleição, pagar R$1.000 pelos conterrâneos meus, nortistas, os bichos de pé que tem gente falando que vai comprar voto, pagar R$1.000, se é por caso que dá um pouquinho de uma cesta básica que é do povo, se dá um cheque moradia que é do povo, isso é reforma do povo, se é isso que vai, voto de cabresto, eu não acredito. Aqui é uma cidade, tem 4 faculdades, tem universidade e o pessoal aqui é esclarecimento. Se ele quiser que esses pensamentos retrógrados, pensamento antes dos anos 80, deve mudar de município. Aqui eu penso que ele vai dar com os burros na sombra. Não vejo em que essa pessoa pode se dizer que ele faz parte de uma polarização. Do que é uma parte, que ele é competente aonde? Veja o discurso dele, na entrevista dele aqui, que ele teve aqui com você, que ele é um débil mental em falar que de primeira educação aqui as escolas eram 1.000 e pouco e hoje está em 100ª. Ué, que diferença faz eu perder por 1.000 ou perder por 100? Agora fala, eu já vi uma coisa dessa, você participar do lugar, fala, não, mas você perdeu, mas só que agora você está 100 e ninguém quer saber. Todo mundo quer saber de ser primeiro, no máximo de 1 ao 10. Aí eu tenho um time de futebol, quero ser o primeiro, o segundo, agora eu saí de milésima para 100ª. O que é? Então, quer dizer que tudo que eu vejo assim, não vejo nada de progressista, nada que pode interessar. Parece que uma pessoa alienada quando a pessoa fala isso aqui. Tudo que ele fala, asneira. Minha casa é minha vida. Falou, não, eu ia fazer 1.800 casas, mas não fez que o governo federal não deu recurso. Ué, não é caixa de banco, não. Caixa de banco que você põe um dinheiro lá, o banco paga se tem dinheiro. O gestor não, o gestor tem que criar, tem que dar seus pulos. Então não vejo aonde esse homem pode se inscrever, se dizer que é pré-eleitor, pré-candidato para chegar a postular uma polarização. Eu não sei aonde, onde é que é? Na educação não é, na saúde não é, essa UPA é do governo federal que fez. Ué, onde é que, de quê? Só não ser dinheiro que tenha muito para pensar que vai comprar voto, dia e noite. No começo do programa você acabou citando 2 secretários, no caso o Marcelo e o Souza. Porque eu avalio os melhores dele. Como dois secretários que se destacaram. Da média, né? Ali tudo é ruim. Então, quer dizer que uma coisa você destacar onde só tem campeão. Mas o Souza é da educação, e aí? Não, eu achei que é isso aí. Ele é de milésimo, trouxe para 100. Para mim não serve.
ser milésimo para 100. Para mim, serviria como eu dou exemplo em São Caetano. São Caetano, nós levamos o melhor índice de desenvolvimento econômico da América Latina. Quando você fala nós, qual que é a sua participação em São Caetano, minha participação sempre foi forte. Sempre atuei forte. A gente sou da educação, tenho faculdade lá, sempre fui sócio do prefeito, com as faculdades, e sempre se envolvendo na educação. O pessoal nosso era secretário de educação, o Daniel, são as melhores pessoas de educação, sempre fez parte da nossa mesa. Então ali sim, ali nós chegamos ali às melhores escolas municipais. Para ser escola particular lá sofre, que eu tenho escola particular. Ali sofre, então quer dizer que isso é nível. Ali a pessoa sai de lá e entra no ITA. Aí sai de lá, então quer dizer que isso é o orgulho de chegar e falar. Eu olho ali... Mas para romper isso, porque eu trabalho, sou muito pragmático, a história vem demonstrando isso. O Jardel tentou por 3 vezes chegar e chegou do jeito que chegou à prefeitura. A Adib foi prefeito 2 mandatos e fez o Velomar, o seu sucessor, na época ele tinha 82% de aprovação, o Adib. No caso, quer dizer, isso eu estou falando dos 3 últimos mandatos. Não, então, o A eu concordei que ele pode fazer um polar. Mas ele está postulando isso. Agora, como é que você vai apresentar? Com a incompetência dele, o outro ali não tem nada onde pegar. Mas qual que é a proposta principal para romper e você chegar lá no Palácio Piraptinga? Então, a proposta principal é o seguinte, eu tenho uma proposta, primeiro é o seguinte, eu não vou fazer da cidade que faz, tem um grupo A e um grupo J. Um grupo A tem 1.200 funcionários e o outro grupo J tem 1.200. Um para ficar falando mal do outro. Eu não vou, para mim eu não quero um. Não serve um desses 2.400, eu não quero nenhum de outro. Qual será o jeito, Álvaro? É um jeito transparente de administrar, um jeito igual fiz em São Caetano. Um jeito de transparente, o que é? Qualidade, eficiência e competência. Não é ninguém porque é meu amigo. Meu amigo, a gente vai tomar cerveja, vamos em casa, vamos o que for. Com o dinheiro público, a gente tem que ter o maior carinho, o maior amor com o dinheiro público. O dinheiro público, a gente tem que investir em educação, saúde. Você vê, em São Caetano, nós temos um hospital infantil. Aqui é hospital infantil, hospital de primeira qualidade. Educação é das primeiras, segurança tem segurança. Agora aqui não, São Caetano, aqui em Catalão, um monte de coisas para você fazer. Aonde é que está indo o dinheiro? Pô, é 300 milhões por ano. Onde é que está indo esse dinheiro? E o pior de tudo, baseado em quê eu sendo o prefeito candidato J, baseado em quê eu vou pleitear uma renovação minha? O que eu fiz? Não tem nada aqui nem de médio, não tem nada aqui de qualidade, não tem nada, tudo de porcaria, de péssima qualidade. Eu não sei como é que uma pessoa dessa pode dormir. E uma pessoa, maior cara de pau, fala aqui, não, se eu errei, me desculpa. Onde é que já se viu? Depois que você quebra um vaso, você vai pedir desculpa? Isso aqui não, se você não tem competência, você não se estabelece. Como é que você vai pedir desculpa para o povo e o dinheiro? Cadê o 1,2 bilhão do povo? Vai desculpar onde? Está onde esse dinheiro, meu prefeito? Está onde esse dinheiro? Vai pedir desculpa com essa cara de pau lavada? Ei, me desculpe, né? Pô, que é isso? Álvaro, a gente vê até uma certa exaltação da sua parte. Agora, de concreto, efetivando essa sua candidatura, como é que você vai trabalhar, no caso, principalmente o plano de governo e quais são as principais metas suas para, no caso, chegando a ser prefeito, para fazer uma gestão compatível ao nível do povo de Catalão? É isso, educação de primeiro lugar. Educação que eu fiz em São Caetano. É primeiro, não é segundo, não. Eu sou igual o Senna, não estou satisfeito com o segundo nem terceiro lugar. Na educação, só fico satisfeito se for a primeira. A primeira escola do Brasil, da América Latina, está aqui em São Caetano, escola municipal. Então, os professores vão ser remunerados bem, à altura, qualidade de ensino. Primeiro, o ensino ele tem que ter todo postilado. Nenhuma escola hoje consegue o primeiro lugar. Você tendo uma apostila, pode ser o grupo C, pode ser Pueridomos da minha escola, você tem que ter paralelo a essas apostilas de primeiro nível, de primeiro mundo, você entende? Você tem que ter um monte de livros didáticos.
O aluno vai ter que entrar o dia todo na escola, vai sair de manhã e sair de noite. E você dá muito conteúdo para o estudo. Então, quer dizer que vai ser curso todo postilado com as melhores apostilas, que pode ser o grupo C, pode ser Objetivo, pode ser a Mãe de Deus, pode ser o que for, mas só ele é muito pouco. Não compete. Então, a educação é de primeiro lugar. Vai ser todo um monte de livros, vai ter que ter um monte de livros fora essas apostilas. Foco vai ser educação, então. Foco vai ser educação, saúde e segurança. Porque o que acontece é o seguinte, primeiro, você para ter emprego, você tem que ter formação. Então, eu quero emprego, eu quero uma verticalização aqui para Catalão. Já falei desde 2012. Primeiro, é um absurdo, esses fosfatos que estão aí, ele é o resíduo. As terras raras estão jogando fora. Primeiro, esses fosfatos, tem que você pegar os produtos, as terras raras, começar a verticalizar. Segundo, aqui é um absurdo você pegar esse nióbio e exportar o ferro nióbio. Tem que fazer aviação aqui. Pior das hipóteses, o componente para os aviões. Então, o que acontece? A gente tem que tudo verticalizar. Agora, a Anglo-América foi vendida. Cadê? O prefeito foi lá falar com os chineses qual é a proposta para Catalão? Ou a gente vai ser igual na calada da noite e não sabe se vai ser demitido, se vai ser contratado? Ou que as duas coisas de surpresa são muito ruins. A contratação de surpresa é ruim, que pega todo mundo de fora, não emprega daqui, e o pessoal não tem planejamento, e a demissão pior ainda. Então, o prefeito tem que estar falando com o Turo na China e ver qual que é os, pelo menos 20 anos, o que ele pretende que essa nossa cidade, que essas plantas aqui. Álvaro, caminhando para encerrar o programa, mais dois assuntos ainda é importante a gente estar falando. A gente sabe que a construção de uma candidatura, ela é muito calcada em cima dos candidatos ou pré-candidatos também a vereador. Como é que está o PT hoje? Qual que é o cenário atual do partido hoje em relação aos pré-candidatos a vereador? Olha, isso aqui não tem jeito da gente ficar tampando o sol com peneira. Essa situação nacional é uma situação que ninguém queria estar no PT, que a gente queria estar em uma outra condição. Refletiu aqui de que forma? Ela sempre, não tem jeito de todas as balas não sobrar estilaço para alguém. Então, para nós aqui, ele tem um certo cisma, né? Mas nada que a gente não se vença. Então, o pessoal... Em termos de números, hoje o quê? Hoje, uns 15 pré-candidatos a vereadores, né? Uhum. Tem uma disputa assim... Agora, para a gente encerrar, qual que é a segurança que você dá para o nosso telespectador em termos de probabilidade da sua pré-candidatura, para que não aconteça o que aconteceu em 2012. E eu vou mais além, a respeito de uma composição com o PMDB, porque a gente sabe da habilidade que tem o deputado estadual Adib Elias e até mesmo tudo o que aconteceu a nível nacional foi uma coisa. Eu não sei até que ponto isso também tem os seus impactos aqui. Mas a gente sabe até da relação que o próprio Adib tem, né, com o próprio presidente do PT, o Alice. A gente sabe que existem contatos, aquela coisa toda, porque a política isso é normal, né, e natural. Mas tem também a possibilidade de o PT caminhar junto com o PMDB, ou você é candidato, pronto e acabou? Como é que vai ser essa questão? É o seguinte, eu tenho um jeito de administrar. Então, quer dizer, para mim, eu não quero, para mim, 1.200 soldados para ficar falando mal do outro gestor. Então, quer dizer que, vamos supor, já começa daí, 1.200 de um lado, 1.200 do outro, são 2.400 pessoas. A R$2.000 por mês, são R$5.000 por mês, são 60 milhões por ano. Então, quer dizer que, vamos supor, eu não admito tirar dos cofres públicos 60 milhões de reais num ano para um ficar falando mal do outro. Um acorda, um puxa para o lado, outro puxa do outro. Um faz isso aqui, igual hoje a gente estava aí. Inexigibilidade de jardim. Pô, essas coisas o outro fala, sem coisa. Para que essas coisas? Mas não é uma pessoa, isso é um exército. Um cada lado tem 1.200 pessoas. Então, eu não vejo muita afinidade. Desde quando, se tiver afinidade, por que não? A gente, primeiro, a política é uma somatória. Se tiver nas propostas, tiver programa, se o nosso pessoal estiver aceitando, eu não tenho nenhuma vaidade de ser candidato a prefeito. Até porque a gente sabe, no caso hoje, faz parte do PT, o Cardozão, que foi candidato a prefeito em Catalão em 2000, e também temos o Paulo Teodoro também. Até
a gente tem as informações de bastidores que foram colocados aí também esses nomes como pré-candidatos a prefeito de Catalão, que abrem mão se você realmente, né, disser que vai. Como é que você analisa isso para a gente encerrar a sua participação? Eu analiso com muita responsabilidade, com muito carinho, né? Então eu agradeço os nossos companheiros colocando essa responsabilidade. Eu me sinto lisonjeado e pronto para aceitar o desafio e vencer o desafio e colocar para a nossa comunidade mais uma opção, uma proposta para a cidade. Eu não tenho que ficar falando mal, nem bem, nem de A, nem de J. Falo propostas que eu entendo que é melhor para Catalão, é as propostas do PC e da coligação. Muito bem, Álvaro, muito obrigado pela sua participação. A gente, mais uma vez, cumpriu aqui, né, o nosso papel de estar mostrando para você. Inclusive, o espaço está aberto para outros pré-candidatos, né? Inclusive, a nossa produção já até entrou em contato com o Marcelo Mendonça, da rede também, que em breve deve estar aqui conversando com você, nosso telespectador. Álvaro, muito obrigado pela presença. O Canal 17 sempre à disposição. Havíamos marcado semana passada, mas devido a uma viagem, o Álvaro desmarcou. Aí depois ele mesmo entrou em contato com a nossa produção para remarcar e está aqui hoje. Então a gente agradece aí, né, esse senso, né, de responsabilidade mesmo, porque foi feito o contato, não deu certo, ele retornou. Então, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o Návio, o Leão, a sua equipe e aos senhoras e senhores ouvintes da INA Telecom, Canal 17. Ok, Álvaro Barbosa, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Entrevista Especial. Assim, então, a gente encerra essa edição de hoje. Inclusive, nós também já convidamos o pré-candidato da rede, o Marcelo Mendonça, para também estar aqui para falar com a gente e, claro, falar com você, nosso telespectador. Por hoje é só. Mais uma vez, um agradecimento especial ao Álvaro, que, né, atendeu o nosso chamado para falar com você. Um grande abraço a todos e até o próximo programa Entrevista Especial.